Então vimos aí em linhas gerais o ciclo de vida das angiospermas, falar um pouquinho da semente e de uma característica que vai ser importante para a gente diferenciar alguns grupos aí dentro desse grupo que são as angiospermas, esse grupo que é o mais diverso de plantas, tá? Então, do mesmo jeito, de forma semelhante, tá, do que as gimnospermas, as angiospermas. A sementinha tem o quê? Um tegumento, o endosperma, que nesse caso é o quê? Triploide, vem da dupla fecundação do, do, do gametófito feminino, né? E isso tudo aqui, que é o embriãozinho, essa coisa com formato de garfo, pode ser? É o embrião. Tem várias partes aí do embrião. As que aqui nos interessa são os cotilédones. O que é o cotilédone? São as primeiras folhas que se formam no embrião, tá? Se você já plantou feijãozinho, você viu que o grãozinho do feijão começa a formar um cabinho no próprio grãozinho e as abas do grãozinho elas se abrem assim para formar como se fossem duas folhinhas. São diferentes de todas as outras folhas que vão nascer depois do pé de feijão. Essas folhinhas diferentes são os cotilédones, tá? Vão ser importantes daqui a pouquinho. Bom, então aqui a gente tem três tipos de semente, mostrando as sementes aí de três plantas angiospermas diferentes. O milho, que tem aqui o endosperma. Cadê o endosperma? Tá bem aqui. Né? E essa partezinha aqui é o cotilédone. O milho só tem um cotilédone. Isso vai ser importante daqui a alguns minutos. Como eu falei, esse endosperma ele estoura. É o que você come quando você come pipoca. Lembrando, endosperma triploide. A mamona, que tem o endosperma e os dois cotilédones. Aqui os dois cotilédones. Deixa eu mudar de cor. Separados. E o feijão, no qual os cotilédones absorvem os nutrientes do endosperma. Então, aquele cotilédonezão tem toda a reserva que antes estava no endosperma. Enfim, endosperma, o embriãozinho com essas folhinhas iniciais que são os cotilédones e uma casca, um tegumento revestindo. Essa é a semente. Tudo bem, pessoal? Com isso, a gente falou do ciclo de vida, falou da semente, a semente germina, tudo muito bom, tudo muito bonito, mas já que a gente entrou nessa história dos embriõezinhos e da semente, vamos começar agora a falar de outro assunto dentro das angiospermas, que são os dois grandes grupos que a gente tem de plantas com flor e fruto. Como eu falei várias vezes, né, ao longo desses vídeos, as angiospermas elas são um grupo mais diverso de plantas, tem um número gigantesco de espécies, e a gente pode dividir essas plantas em dois grandes grupos, né? Inclusive evolutivamente distintos. E com a cara distinta, e quando vocês aprenderem, vocês vão ver, saber classificar facilmente um do outro, né? Que são aí, as dicotiledôneas e as monocotiledôneas. O nome já nos diz alguma coisa, né? Monocotiledônea. Tem só um cotilédone. Dicotiledônea tem dois cotilédones. Então, baseado no que eu acabei de falar, se você pensar num pezinho de feijão, num feijãozinho que os cotilédones abrem e são dois, a gente já pensa o feijão é uma dicotiledônea. E eu falei para vocês que o milho tinha só um cotilédone, o milho é uma monocotiledônea. Tudo bem, é uma característica importante para os botânicos? Mas para a gente é meio difícil, né, diferenciar, ir lá na semente, ver quantos cotilédones tem. Nem sempre está claro e muitas vezes não está nada claro. Existem outras características, como vocês estão vendo aí, que diferenciam as mônadas de cotiledôneas. Tá? A principal delas para os botânicos é a semente. Vamos de baixo para cima então. Né? Monocotiledôneas. Tem flores chamadas flores trímeras. 3 pétalas ou múltiplos de 3. Se vocês voltarem um pouquinho a apresentação, no último slide tinha um lírio na tela. Se vocês contarem as pétalas do lírio, ele tem meia dúzia
de pétalas. O lírio é uma monocotiledônia, tá? Tem 6 pétalas. As dicotiledôneas têm pétalas com 4, tem flores, desculpa, com 4 ou 5 pétalas, ou múltiplos de 4 ou 5 pétalas. Se vocês forem ver, eu tenho um pé de pimenta aqui na minha varandinha ali. Se vocês forem contar as pétalas do pé de pimenta, são 5. Pé de tomate, 5 pétalas na flor. Flor de manga, são 5 ou 4, não me lembro, acho que são 5. 5, 4 ou múltiplos. Tá? Então, daí a gente já tira que manga, pimenta e tomate são dicotiledôneos. Vai ficando mais claro. Folha. As monocotiledôneas têm uma folhagem, ou as folhas são com aquelas nervuras paralelas. Se você pegar uma folhinha de grama, ou de bambu, ou de mato, vocês vão ver que as nervuras elas correm uma do ladinho da outra. É diferente das nervuras da dicotiledônea. As nervuras da dicotiledônea são reticuladas. Tem uma nervura central que ela vai se ramificando. Uma folha normal, né? Uma folha normal de planta, como você imagina as nervurazinhas se ramificando ali. É uma folha de uma dicotiledônea. Tá? Esse aqui a gente vai pular para quando a gente vê morfologia, não se preocupem. Né? O caule das monocotiledôneas, geralmente ele é fininho. Essas plantas não apresentam o que se chama de crescimento secundário, crescimento em espessura. É um caule fininho. Então você pega o bambu é fininho. Mato, grama, fininho. Trigo, cevada, milho, cana-de-açúcar. Todas essas plantas têm aquele caule longo e fininho e não tem um caule troncoso ali. Essa é a cara das monocotiledôneas. Tem cara, entre aspas, de mato. Tem aquele caule fininho que não cresce muito em espessura geralmente. Tá? Enquanto que as dicotiledôneas, muitas delas têm um caule com crescimento secundário. Aquela árvore com cara de árvore. Aquele tronco espesso e que cresce com o tempo. Tá? Por último, as monocotiledôneas têm uma raiz que se chama raiz fasciculada. Cresce como se fosse um cabelinho. Sabe cebolinha? Já viram cebolinha, raiz de cebolinha? Ou mesmo raiz de cebola é fasciculada, parece um cabelinho crescendo. Né? Essa é a raiz de uma monocotiledônea. As dicotiledôneas têm uma raiz axial pivotante. Tem um ramo central da raiz que se ramifica. Se pensar uma cenoura é uma raiz axial pivotante, é uma dicotiledônea. Tá? Talvez eu faça um videozinho só mostrando para vocês em mais detalhes essas características das monodicotiledôneas. Principal diferença e principais grupos de angiospermas. E depois que você pega o jeito, muito fácil de ver. Monocotiledônea é geralmente aquela cara de mato, cana de açúcar, trigo, arroz, né, cevada, aquele jeitinho de mato. Dicotiledônea, jeitão de árvore mesmo. Tá? Beleza. Então essa é a diferença mono e dicotiledôneas. Aqui para a gente ver de novo, monocotiledôneas. Monocotiledôneas. É isso? Não, desculpa. Monocotiledôneas e dicotiledôneas. Certo? Monocotiledôneas. Pétalas em múltiplos de 3 na flor. A folha com uma bainha e ramificações paralelas. Raiz fasciculada. Caule geralmente fino. Dicotiledôneas, múltiplos de 5 ou 4. Folha com ramificações reticuladas. Tronco geralmente com crescimento secundário. E raiz axial pivotante. Legal? Exemplos aí de dicotiledôneas e monocotiledôneas. Monocotiledôneas, já falei a maioria, né? Milho, grama, já falei açúcar, cana-de-açúcar, bambu, abacaxi, outras bromélias, lírio, alho, cebola, banana, são todas monocotiledôneas.
Tem mais uma aí, mas eu nem gostaria de comentar. Aquela planta é que primeiro porque ela foge à regra, né? Já vou explicar, mas tem aquela planta de nome feio, palmeiras, também é uma monocotiledônea. Ela foge à regra porque algumas palmeiras têm o tronco espesso, elas têm um crescimento secundário, mas é um crescimento diferente do que ocorre nas outras plantas. São monocotiledôneas também, tá? E as dicotiledôneas, né? Ervilha, soja, feijão, morango, pera, maçã, café, genipapo, margarida, girassol, pimentão, pimenta, tomate, são todas dicotiledôneas. Legal? Beleza. Bom, falamos então da cara, das angiospermas, da reprodução, desses dois principais grupos. Eu creio que o próximo passo seja falar com mais detalhes da polinização, do processo pelo qual o grão de pólen sai de uma florzinha e vai até o outro. Como eu já falei de novo várias vezes, nas gimnospermas isso aí ocorre exclusivamente pelo vento, e nas angiospermas pode ocorrer pelo vento em algumas espécies, mas na maioria das espécies você tem alguém ali ajudando, alguém que vai consumir o pólen ou consumir o néctar da flor e de quebra levar o pólen de uma planta para outra. Os principais são esses aqui, os insetos e dentre eles as abelhas, mas como a gente pode ver aqui tem outros. Você tem morcego que poliniza a planta, você tem aves, o beija-flor que poliniza a planta. Basicamente é isso, tá? Todos esses caras ajudam na reprodução e na manutenção das plantas e fazem um papel o quê? Essencial. Já há alguns anos a gente tem visto um declínio no mundo na população de abelhas, e isso é grave não só porque, pobres abelhinhas, mesmo que você não ligue para elas, isso é grave porque as abelhas são de longe os principais polinizadores que a gente tem, né? Então, todas as frutas que a gente come, elas foram polinizadas por algum bicho, e esse bicho, na maioria dos casos, é uma abelha. Se não tiver mais abelha para polinizar, as plantas não vão mais se reproduzir, a gente não vai mais ter frutos deliciosos para comer. Isso é um problema, pode vir a ser grave se a gente não contornar isso, se a gente não achar aí as causas, se é uso indiscriminado de pesticida, alteração global, ninguém sabe direito por quê, né? Pelo menos até a última vez que eu chequei, ninguém sabia direito por quê. Mas não são as únicas, tem outras plantas, e geralmente cada planta tem um polinizador preferencial. Então, plantas que são polinizadas por morcego geralmente têm flores grandes e brancas, porque o bicho não vê direito, né? Ele vai mais pelo odor, né? Flores polinizadas por mariposa geralmente liberam o odor mais à noite e são brancas também, porque a mariposa só sai à noite não dá para ela ver a cor da flor, né? Então a dama da noite, por exemplo, é uma plantinha comum lá na minha terra. Ela tem esse nome porque ela libera o cheiro dela à noite. E é uma planta geralmente polinizada por mariposas que saem à noite. Tá? Borboleta também poliniza um monte de planta, de flor e por aí vai. Bom, né? Então, como eu já falei, pode ocorrer por ação do vento, a gente chama de anemofilia, é a polinização pelo vento, ou por seres vivos, e aí cada um ganha o seu nomezinho bonito. Entomofilia é por insetos, quiropterofilia é por morcego, ornitofilia é por aves. Esses são os principais polinizadores. Tá? Bom, aí falando de polinização, e a última coisa que a gente vai falar na aula é que as plantas, a polinização ela é uma grande vantagem para as plantas. Por quê? Porque facilita esse processo de reprodução. As gimnospermas têm que apostar em fazer muito grão de pólen para algum chegar lá e ir de uma flor a outra, pelo vento, pelo acaso. As angiospermas podem gastar menos recursos, gastar menos energia produzindo pólen, porque sabem que o bichinho vai lá e vai como um míssil teleguiado de flor em flor. No entanto, resta um problema. Existe a possibilidade de um bichinho ir numa planta, em uma florzinha de uma planta, e depois polinizar outra florzinha da mesma planta. Isso não é legal para aquela planta.
porque aí você não vai ter o quê? Variabilidade genética. O interessante para as plantas é que o pólen de uma planta acabe chegando na flor de outra. Que não ocorra a autofecundação, a autopolinização. A plantinha polinizar ela mesma. Porque aí é o gene de uma plantinha misturando com o gene da mesma plantinha, você não tem variabilidade. O legal da reprodução sexuada, e nós falamos isso várias vezes no curso, é que exista variabilidade genética. Então, as plantas, elas fazem o quê? Elas têm mecanismos que dificultam que uma planta fecunde ela mesma. E que facilitem que uma planta fecunde outra, que o animalzinho vá lá em uma, depois vai em outra. Primeiro desses processos, dicogamia. A parte masculina da flor, a flor masculina, amadurece antes da parte feminina. Então elas não estão lá no mesmo tempo. Lógico, enquanto tem uma planta com a parte masculina amadurecida, tem outra planta que está com a parte feminina amadurecida e os insetinhos que vão polinizando acabam encontrando as flores. Então aqui ó, você tem os estames maduros, mas a parte feminina ainda não está madura, vai amadurecer depois. Vem o mosquitinho aqui, pega o grão de pólen e vai encontrar outra flor que já esteja com a parte feminina madura para polinizar. Autoincompatibilidade genética. O grão de pólen cai, normal, ele fecunda normal, só que o tubo polínico não consegue ser formado porque tem uma incompatibilidade. A planta não consegue, por uma questão genética, fecundar ela mesma. Heterostilia. Você tem algumas plantinhas com a antera mais baixa do que o estigma, ou seja, ela não vai conseguir se autofecundar, e outras com a antera mais alta que o estigma. E daí? O que acontece? Imagine que essa planta é polinizada por um beija-flor. O beija-flor vem nessa flor aqui, ele vai pegar com o bico dele o néctar que está aqui no fundo e a cara dele vai ficar cheia de pólen, porque as anteras estão bem aqui. Na próxima flor que ele for, a cara dele cheia de pólen vai entrar em contato bem com o pistilo, com o estilete, ou seja, com o órgão reprodutor feminino da outra flor. E ele vai pegar o pólen no bico dele. Ele voltou para a primeira flor e o bico dele está cheio de pólen que vai entrar em contato bem com o órgão reprodutor feminino aqui. Então isso facilita a fecundação cruzada. Ercogamia o estigma da planta ele é mais alto do que a antera da mesma planta. Tá? Isso dificulta a autofecundação. Porque uma coisa é o grão de pólen cair, outra coisa é o grão de pólen subir. O grão de pólen não vai subir e fecundar a mesma flor. Então essa ercogamia é essa diferença no tamanho relativo do órgão reprodutor feminino e masculino. Tudo bem, pessoal? Por último, falamos da polinização, que é a dispersão do grão de pólen para a fecundação. Mas depois que o grão de pólen já fecundou, depois que você teve a fecundação e formou-se uma semente, e essa semente está sendo abrigada por um fruto, uma das coisas mais importantes que ocorre é a dispersão dos frutos. E uma das grandes vantagens da planta produzir fruto. Porque você pensa, fruto é uma coisa dispendiosa para a planta, produzir. Por que a planta vai produzir uma manga docinha, cheia de açúcar, cheia de nutrientes, para vir um bicho lá e comer? Qual a vantagem disso para o pé de manga? Né? A manga gastou recurso ali para produzir essa manga só para a gente comer? Não, a manga também leva. Idealmente, o fruto ele vai auxiliar na dispersão da semente. Então você pegou a manga, comeu e cuspiu o caroço lá em outro lugar. E daí, o caroço da manga não ficou ali logo abaixo da mangueira. Ele foi levado para outro lugar longínquo. O embriãozinho que pode nascer ali vai nascer num outro lugar distante da planta mãe dele. Então essa dispersão, um dos papéis do fruto é realizar essa dispersão. E geralmente desse jeito, né? Os animais comem o fruto e levam a semente para outro lugar. Em alguns casos, levam até dentro de si.
existem plantinhas cuja semente ela tem que passar pelo sistema digestório do animal, sair pelo outro lado, sair no cocô, só então que elas vão germinar. Principalmente sementes que são comidas por pássaros. A semente consegue sobreviver ser engolida, né? Sai do mesmo jeito que entrou. Se você pensar na semente do milho, não é uma coisa tão impossível assim, né? O milho sai do mesmo jeito que entrou. Então, eu não sei se aquilo é viável para o milho, mas tem semente que faz isso. E aí, quando saiu, germina e faz a plantinha. E aí, onde ela saiu? Saiu muito longe do lugar onde o passarinho comeu a fruta. Mas existem outras estratégias, né? Existem sementes como a do dente de leão que é levada pelo vento, existem sementes como a do carrapicho que se prendem ou na nossa roupa ou no pelo do bicho e também são levadas para longe. Legal? Então, os frutos eles ajudam aí na dispersão. Essa é outra vantagem que eles têm. Legal, pessoal? Então, ufa, eu acho que é isso. Acho que vou dividir a sala em duas partes. Eu já fiz isso quando vocês estão assistindo. Então é isso, pessoal. Falamos de angiospermas, agora vamos fazer aí os exercícios sobre as fanerógamas. Tirar dúvidas e eu vou postar outros vídeos bacanas, mais sintéticos que esse meu, para auxiliar vocês, tá bom? Eu dei uma resumida, alguns assuntos eu pulei para um pouquinho depois que a gente vai falar, tá? Mas é isso dos principais grupos de plantas. Espero que vocês tenham gostado, são seres vivos muito legais. Vou postar alguns vídeos muito interessantes sobre polinização. Vou ver se eu acho um que eu tinha encontrado sobre planta carnívora, né? E vocês podem me procurar para tirar dúvidas, tá bom, pessoal? É isso aí. Até mais. Falou. Descansem, estudem, se cuidem e ouçam música boa, pessoal. Até mais.